Salve família, vamos para mais um vídeo para essa quinta-feira, 15 de setembro de 2022. E se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. Para essa quinta-feira de Liga Europa e Liga Conferência, separei para vocês 10 palpites com duas opções, média da aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são dois grupos no Telegram. Temos o Eloné Palpites, o grupo fechado, e temos o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, vá lá e faça seu cadastro e realize a aposta a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa quinta-feira de Liga Europa e Liga Conferência, 15 de setembro. Começando aqui pela fase de grupos da Liga Europa, na partida entre Feyenoord da Holanda e Sturm Graz da Áustria. Na classificação do grupo F, o Sturm Graz vem na segunda colocação com 3 pontos, venceu no último jogo, e a equipe do Feyenoord vem na última colocação, ainda não pontuou no campeonato. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Feyenoord, veio de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Sturm Graz, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, foi no ano 2000, não vou entrar aqui em consideração esse jogo. As odds estão marcando aqui a 1.36 para a equipe da casa. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Feyenoord, bateu 2,5 em 4 oportunidades. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Feyenoord para vencer. Passando aqui na partida entre Midtjylland da Dinamarca e Lazio da Itália. Na classificação do grupo F, a Lazio vem na liderança com 3 pontos. A equipe do Midtjylland vem na terceira colocação, ainda não pontuou no campeonato. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Midtjylland, vem de 4 derrotas seguidas. A equipe da Lazio, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 4 e perdeu 1. Não há jogos diretos entre as equipes em confrontos anteriores. As odds estão marcando aqui a 3.80 para a equipe da casa, 1.95 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Lazio com empate. Como segunda opção de aposta, você pode pegar também na linha de gols, acima de 1,5 gol. Passando para a próxima tip, na partida entre Sheriff Tiraspol da Moldávia e Manchester United. Na classificação do grupo E, a equipe do Sheriff vem na liderança com 3 pontos. A equipe do Manchester United, que perdeu no último jogo, vem aqui na terceira colocação, ainda não pontuou no campeonato. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Sheriff, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Manchester United, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Não há jogos diretos entre as equipes em confrontos anteriores. As odds estão marcando aqui a 1.25 para a equipe do Manchester, 11.0 para a equipe do Sheriff. O palpite que vou deixar para vocês na linha de under, abaixo de 3 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Sheriff, bateu abaixo de 3 gols e meio em 4 oportunidades. E a equipe do Manchester United, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu abaixo de 3 gols e meio em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscada, você pode pegar um palpite de uma possível zebra, casa com empate. Agora pela Liga Conferência, na partida entre Cluj da Romênia e Sivasspor da Turquia. Na classificação do grupo G, a equipe do Cluj vem na segunda colocação com 1 ponto, empatou no último jogo. A equipe do Sivasspor também vem com 1 ponto, empatou também no último jogo, vem aqui na terceira colocação. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Cluj, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Sivasspor, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 4 derrotas seguidas. Não há jogos diretos entre as equipes em confrontos anteriores. As odds estão marcando aqui a 2.05 para a equipe do Cluj,
3,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de casa com empate. Como segunda opção de aposta, você pode pegar também na linha de gols, acima de 1,5 gol. A equipe do Sivasspor jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 4 derrotas seguidas. A equipe do Cruz jogando em casa, ele vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Eu vou deixar aqui casa com empate como segunda opção de aposta, acima de 1,5 gol. Ainda pela Liga Conferência, na partida entre Djurgården da Suécia e Molde da Noruega, na classificação do grupo F, o Djurgården vem na segunda colocação com 1 ponto. A equipe do Molde vem na última colocação também com 1 ponto. As duas equipes empataram no último jogo. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Djurgården vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do Molde jogando fora de casa nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes foi em 2017. Não vou entrar aqui em consideração esse jogo. As odds estão marcando aqui a 2,62 para a equipe da casa, 2,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas as equipes marcam. As duas equipes que têm um ataque muito bom. A equipe do Djurgården, geralmente jogando em casa, o seu ataque marca de 2 a 3 gols. E a equipe do Molde jogando fora de casa, o seu ataque também marca aqui em média 2 a 3 gols por partida. Eu vou deixar aqui para vocês, ambas as equipes marcam. Como segunda opção de aposta, você pode pegar também na linha de gols, acima de 2,5 gols. Ainda pela Liga Conferência, na partida entre Slavia Praga, da República Tcheca, e Balkany, do Kosovo, na classificação, a equipe do Slavia vem na liderança com 1 ponto. A equipe do Balkany vem na quarta colocação, também com 1 ponto. As duas equipes empataram no último jogo. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Slavia vem de 5 vitórias seguidas. O Balkany jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Não há jogos marcados entre as equipes em jogos anteriores. As odds estão marcando aqui a 1,10 para a equipe do Slavia. Eu vou deixar aqui para vocês de aposta única, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Slavia, bateu 2,5 em 4 oportunidades. Se você for mais agressivo, você pode pegar também acima de 3,5 gols. Voltando aqui pela Liga Europa, na partida entre Bodø/Glimt da Noruega e Zurich da Suíça. Na classificação, a equipe do Bodo vem na segunda colocação com 1 ponto. O Zurich perdeu no último jogo, ainda não pontuou no campeonato. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Bodo, vem de uma derrota, 1 empate e 3 vitórias. A equipe do Zurich, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Não há jogos marcados entre as equipes em confrontos anteriores. As odds estão marcando aqui a 1,57 para a equipe da casa, 5,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de aposta única, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Bodo, bateu 2,5 em 4 oportunidades. E a equipe do Zurich, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 2,5 em 2 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 2,5 gols. Passando aqui na partida entre Dinamo de Kiev da Ucrânia e AEK Larnaca do Chipre. Na classificação, a equipe do AEK vem na terceira colocação, perdeu no último jogo. E a equipe do Dinamo de Kiev vem na última colocação, também perdeu no último jogo. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Dinamo vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do AEK, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1, empatou 1. Perdeu 1, venceu 1 e empatou 3. Não há jogos marcados entre as equipes em confrontos anteriores. As odds estão marcando aqui a 1,72 para a equipe da casa, 4,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui para vocês ambas as equipes marcam. A equipe do Dinamo, jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em nenhuma oportunidade. Já a equipe do AEK, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta mais arriscado, ambas as equipes marcam.
Agora pela Liga Conferência, na partida entre Apoel Beersheva do Israel e Vila Real da Espanha. Na classificação, a equipe do Vila Real vem na liderança com 3 pontos. A equipe do Apoel vem na terceira colocação com 1 ponto somado. Nos últimos 5 jogos em casa do Apoel, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Vila Real, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Não há jogos marcados entre as equipes em confrontos anteriores. As odds estão marcando aqui a 6,50 para a equipe da casa, 1,53 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês de Vila Real para vencer. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Silkeborg da Dinamarca e West Ham da Inglaterra. Na classificação, a equipe do West Ham vem na liderança com 3 pontos. O Silkeborg vem na terceira colocação, ainda não pontuou no campeonato. Nos últimos 5 jogos em casa do Silkeborg, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do West Ham, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Não há jogos marcados entre as equipes em confrontos anteriores. As odds estão marcando aqui a 1,50 para a equipe do West Ham, 6,50 para a equipe do Silkeborg. O palpite que eu vou deixar para vocês de acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui o West Ham para vencer. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para essa quinta-feira, 15 de setembro. Peguei aqui para vocês uma duplinha de back, Vila Real para vencer a 1,53 e Lazio com empate a 1,25. Essa duplinha gerou um DD de 1,91. Simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$191. E peguei aqui para vocês uma tripla de over, acima de 1,5 gols Feyenoord Stungras a 1,20, acima de 1,5 gols Midtjylland e Lazio a 1,22 e acima de 2,5 gols Slavia Praga e Balcanin a 1,50. Essa tripla de over gerou um DD de 2,20, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$220. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!